Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, mexe para a vida de todo mundo que usa a internet. Quem é que responde pelo que a gente vê online? Parece um tema super complicado, né? Mas entender isso é essencial para a gente saber nossos direitos e deveres nesse mundo digital. Para a gente já entrar no clima, vamos pensar numa situação bem prática. Imagina que alguém publicou algo ofensivo ou prejudicial numa rede social. E aí? Quem tem que tirar aquilo do ar? A pessoa que postou? A plataforma tem que remover na hora? Ou será que precisa envolver a justiça? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. E para ninguém se perder, nosso roteiro é bem direto. Primeiro, vamos entender quem são os atores nesse palco. Depois, a gente vê a regra geral para tirar um conteúdo do ar e, logo em seguida, a exceção mais importante que existe. Vamos falar também dos direitos de quem publica e, por fim, fechar com um resumão de como a lei tenta equilibrar tudo isso. Então, bora lá. Para a gente começar a entender essa história de responsabilidade, a primeira coisa é saber quem é quem no mundo online. Porque a lei faz uma divisão bem clara que, sério, muda completamente o jogo. Pensa assim. De um lado, a gente tem o provedor de conexão. É a empresa que leva o sinal de internet até a sua casa. O artigo 18 do Marco Civil da Internet diz que essa empresa é como carteiro. Ela entrega a correspondência, mas não tem responsabilidade pelo que está escrito nela. Já do outro lado, tem o provedor de aplicações. E é aqui que o negócio esquenta. São as redes sociais, os fóruns, os blogs, ou seja, as plataformas onde a gente posta as coisas. É nelas que o foco da responsabilidade está. Ok, então o foco da nossa conversa são as plataformas, certo? Mas e aí? Qual é o caminho normal para fazer com que um conteúdo seja de fato retirado do ar? A regra geral, que está lá no artigo 19, foi criada para uma coisa muito importante: proteger a liberdade de expressão. Isso quer dizer que as plataformas não podem simplesmente sair apagando o que elas não gostam. Elas só são obrigadas a remover alguma coisa se um juiz mandar, com uma ordem bem específica. É um jeito de evitar que a própria plataforma censure o que as pessoas falam. O fluxo é bem lógico. Olha só, alguém publica algo que prejudica a outra pessoa. A vítima, então, precisa procurar a justiça. Se o juiz analisar e concordar que aquele conteúdo é ilegal, aí sim ele manda uma ordem direta para a plataforma. A partir daí, a plataforma tem um prazo para cumprir a ordem e apagar o material. Mas aqui tem um pulo do gato. A ordem do juiz não pode ser vaga, tipo, remova o conteúdo ofensivo. Não funciona assim. Ela tem que ser um verdadeiro GPS, indicando o link exato ou alguma informação que permita à plataforma achar o post sem nenhuma dúvida. Se a ordem não for assim, tão específica, ela simplesmente não tem validade. Bom, mas como quase toda regra, essa também tem uma exceção muito importante. E é uma exceção pensada para proteger pessoas em situações extremamente delicadas, em que esperar por uma decisão da justiça levaria tempo demais. E é aqui que a história muda completamente de figura. Pode esquecer aquela história de precisar de um processo longo. Num caso bem específico, a lei age de um jeito muito mais rápido e direto para proteger a vítima. Essa exceção, que está lá no artigo 21, vale para divulgação não autorizada de conteúdo íntimo. E o que é isso? A lei define como qualquer imagem, vídeo ou outro material, com cenas de nudez ou atos sexuais de caráter privado, que foi espalhado por aí, sem o consentimento da pessoa que aparece. E aqui a gente vê a diferença gritante. Para um conteúdo qualquer, o que dispara a obrigação de remover é a ordem do juiz. Mas para conteúdo íntimo vazado, basta uma notificação da própria vítima para a plataforma, e a ação tem que ser imediata. Fica muito claro que, nesse caso, a lei coloca a proteção da dignidade da pessoa em primeiro lugar. Então, o ponto que a gente precisa guardar é este: se alguém tiver sua intimidade exposta dessa forma, não precisa esperar pela justiça. A pessoa pode notificar a plataforma diretamente, e a partir desse momento, a responsabilidade de agir e remover o conteúdo passa a ser da plataforma. Se ela não fizer isso, aí sim ela pode ser responsabilizada. Certo, a gente já entendeu o lado de quem quer remover um conteúdo. Mas e a pessoa que publicou? Ela simplesmente perde a voz? Não. A lei também garante direitos para ela, principalmente quando um post é tirado do ar. Com base no artigo 20, a plataforma não pode só apagar o post e pronto, acabou. Para garantir o direito de defesa de todo mundo, quem publicou tem que ser informado sobre o porquê da remoção. Isso é fundamental para que a pessoa possa entender o que aconteceu e, se achar que foi injusto, possa questionar. Ou seja, a plataforma tem uma lista de deveres. Ela precisa avisar o usuário, explicar os motivos e olha que interessante,
Se o usuário pedir, ela pode ter que substituir o conteúdo apagado por um aviso dizendo por que ele foi retirado, se foi por ordem de um juiz ou por violar as regras da comunidade, por exemplo. Ufa, vimos bastante coisa, né? Então, que tal a gente juntar todas as peças e fazer aquele resumão sobre o que a gente realmente precisa saber disso tudo? Vamos lá, os pontos principais para a gente não esquecer. Primeiro, a liberdade de expressão é a regra, a remoção é a exceção. Segundo, para remover no geral precisa de uma ordem judicial bem clara. Terceiro, e o mais urgente, para conteúdo íntimo vazado, basta a notificação da vítima para a plataforma ter que agir na hora. E por último, quem teve o post removido tem o direito de saber o porquê e de se defender. No fim das contas, o que a gente vê é a lei tentando andar numa corda bamba. De um lado, ela quer garantir que a internet seja um lugar livre para o debate de ideias. Do outro, quer ter certeza de que essa liberdade não vai ser usada para destruir a dignidade e a privacidade de ninguém. É uma busca constante por esse equilíbrio. E isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? A tecnologia muda a todo instante. A forma como a gente se comunica também. A questão que fica é: como a gente, como sociedade, vai continuar ajustando essa balança? Encontrar o ponto perfeito entre liberdade e proteção é, sem a menor dúvida, o grande desafio que vai definir a internet que estamos construindo.